Eu vou fazer essa chamada aqui. Muito bem, muito boa tarde, muito bom dia. É um prazer ter você aqui neste canal. E aqui a gente faz vídeos sem muita enrolação, sem corte, sem muita edição. Aqui é ao vivo, é no natural. Eu quero que você entenda uma única coisa aqui. Eu sei que você que está aí do outro lado é um inscrito ou um seguidor desses grandes influenciadores de finanças. Mas uma coisa eles não abordam nos seus vídeos. E eu quero que você entenda isso nesse vídeo. Por isso, fica até o final para você entender. Porque se você não ficar até o final, você vai falar: esse cara tá falando nada com nada. Não, esse cara nem sabe o que tá falando. Quem é ele? Então, vamos lá, eu quero que você entenda muito bem isso. Vamos levar as coisas a sério aqui, veja bem. Racionalmente, você sabe o que tem que ser feito com seu dinheiro. Racionalmente, você sabe o que tem que ser feito com seus cartões de crédito. Racionalmente, você sabe que não tem que comprar demais. Que você tem que separar uma porcentagem do seu salário para você invista em alguma coisa. Racionalmente, você sabe. Mas por que você não faz isso? Quando o assunto é finanças, a gente aborda em um assunto que é muito profundo. Ele não é um assunto superficial, um assunto que está na consciência. Não, é um assunto muito fundo. Então, quando você vê o cara falar bem assim, eu quero que você pegue uma planilha, né, de investimento aqui, que você vai aportar 10% do que você ganha nessa ação, nessa empresa, e mais 10 nessa outra, e no longo de 20 anos você vai estar rico, tá? Ou de 10 anos, sei lá quantos anos você vai ficar rico com isso. Qual é a questão disso aqui? Onde é que está a furada, Elton? Vamos lá, eu vou te falar onde é que está a furada. Eu vou te falar onde é que está a furada. Se com o dinheiro que você ganha hoje, mesmo sendo pouco, você não tem ainda o hábito de guardar ou de poupar, isso quer dizer que você tem uma disfunção quando o assunto é seu salário. Elton, mas o que eu ganho é muito pouco. Vamos lá. Veja bem. Suponhamos que você, quando era uma criança, hoje seu nome é Joãozinho. Vamos criar um personagem aqui. Vamos supormos que o Joãozinho, quando era criança, ele foi para a escola. E lá na escola ele viu um amiguinho dele com um brinquedo. E ele ficou muito, ui, que brinquedo bacana. Isso eu vou pedir pra... Aí o amigo dele não tem presto e você não tem um. Aí o Joãozinho vai pensar, criança, né? E o garotinho todo feliz brincando. E o João fica com aquilo na cabeça. Como o João tem menos de 12 anos, então a ciência, a neurociência fala que do 0 aos 12 anos é a fase que a criança tá se reprogramando para a vida. É ali que tudo é guardado, é ali que é nessa fase que ela aprende tudo, né? Do 0 aos 12 anos, depois dos 12 anos ela começa a criar consciência. Mas enquanto ela não criou consciência, vai ficar tudo isso incubado, do 0 aos 12 anos. Então, isso ficou um comportamento nela. Que comportamento é? Para eu ser alguma coisa, para eu ser feliz, para alguém me dar atenção, eu tenho que ter. Se eu não tenho, quer dizer que eu sou inferior. Então, esse João cresce, aí ele começa a colocar isso em prática, mas inconsciente. Ele nem sabe por que faz isso. Ele nem sabe por que esse negócio que ele fica igual um maluco. Aí ele começa a morar em um bairro, o vizinho dele comprou um carrinho bom, ele já começa. E o vizinho não fala nada. Ele só vê o vizinho entrar e sair com o carro. Aí ele vai lá, né? Financia um carro muito maior do que o do vizinho. Financia logo em 48. E lá vai porrada de vezes. Logo, ele ganha 2.000, financia logo por parcela de 1.000 e alguma coisa. Então o que acontece? Ele foi compulsivo nessa situação. Mas por quê? Porque ele se sente inferior quando alguém conquista alguma coisa. Aí você fala, Elton, mas onde é que tá indo o problema? Tá no subconsciente dele, na criança interior dele. Até ele não olhar para dentro e reprogramar essa memória e construir uma memória nova baseada nisso, ele pode ver 1.000 vídeos do Primo Rico, do Perini, do Bruno Perini, dessa galera toda bacana, né? O trabalho dessa galera é muito importante e bom, eu assisto também. Mas o que acontece? Porque eu já tenho um hábito de que separar uma porcentagem do meu dinheiro para investir em alguma coisa.
Agora, é muito diferente. Veja bem, quando você tem um hábito e quando você não tem. Se eu chamar um chinês aqui e falar bem assim, ó, tem esse prato de barata aqui. Você acha que eu preciso fazer alguma chantagem para ele ou falar alguma coisa para ele comer? Você acha que eu preciso falar para ele bem assim, ó, como é que eu te dou R$ 100? Ele vai falar bem assim, se você paga para mim esse prato, fica seu, ele vai comer. Por quê? Porque ele tem um hábito, isso para ele é fácil. Isso eu pego para um brasileiro. Isso eu pego e ofereço para um brasileiro. Ele vai falar o quê? Você é louco, pô, vou comer isso aí, né? Por quê? Porque ele não tem um hábito. Então, pro chinês é prazeroso aquele prato de barata. Pro brasileiro, uma pessoa normal que não come aquilo, é uma imundícia. É duas coisas diferentes. Para quem tem um hábito de guardar dinheiro, de separar uma porcentagem para investir, no mês que ele não faz isso, ele realmente fica triste. Ele fica meio sem jeito, realmente. O cara que tem um hábito, ele fica meio sem jeito quando ele não separa uma grana ali para fazer aquele investimento. Já o cara que tem esse comportamento de consumo, quando ele não compra alguma coisa, ele fica insatisfeito. Então, resumindo, você tem que trocar o hábito. Você tem que trocar só o hábito. Peraí, meu hábito é o quê? Eu compro pra eu me sentir bacana, eu tenho que estar comprando. Não. Agora você inverte. Para eu me sentir bacana, eu tenho que separar uma grana. Mas para a pessoa começar a estruturar esse modelo de pensamento, tá certo? Esse modelo de mentalidade, ela tem que entender o quê? Que ela não vive para as pessoas. Você tem que olhar para você e pensar assim: eu não vivo para ninguém, a minha vida é minha, eu tenho que fazer as coisas acontecer para mim. Tá certo? Você tem que falar: chega desse negócio de competição, de achar que a pessoa ela é melhor do que eu só porque tem um carrão, só porque tem uma casona. Isso é loucura da sua mente. Isso faz com que você viva insatisfeito com a vida. Até para você trabalhar, você trabalha mal. Por quê? Porque você está sempre se comparando, certo? As necessidades de comparação toda hora, tá? Então você fica nessa inconstância e esquece daquilo que está do seu lado porque você está sempre focando na vida dos outros. E a sua vida vai para onde? Então, a primeira coisa, de novo, eu tenho que repetir para você, né? É você entender que é você e você. E que você não é melhor e não é pior porque adquiriu ou deixou de adquirir. Você é você. Tem uma frase de um livro de um dos caras que eu respeito muito aqui no Brasil, na internet, que ele fala bem assim: riqueza é a ausência da necessidade. Riqueza é a ausência da necessidade. Eu sou rico quando eu não tenho necessidade de, certo? Então veja bem, quando você entende isso, certo? Quando você para de ser um consumidor, tá certo? Não porque você forçou da maneira consciente, mas que você reprogramou a memória inconscientemente, você faz essas coisas começam a ter um significado prazeroso para você, tá certo? Não é mais dolorido quando fala bem assim, porque quando fala bem assim, não, eu tenho que, né, guardar agora para o futuro. Parece que é uma coisa, para quem não gosta, não tem um significado prazeroso nisso, parece que é uma coisa que dói muito, tá certo? Quando você passou desse estágio, que você não necessita de muitos estímulos fora para se sentir alguma coisa, aí você está preparado para investir. Então, primeiro você tem que se reprogramar, olhar para dentro de si e começar a analisar seus comportamentos. Depois você pula para os investimentos, vai para cima. Então, veja bem, muito mais importante do que você ficar procurando um investimento miraboloso das quantidades e você começar a investir hoje e parar no meio do caminho, é que você venha se analisar e se olhar para dentro e ver o que é que está acontecendo. Ver porque você tem esses comportamentos compulsivos.
Vê porque você, né, acaba ficando com um pouquinho de inveja, porque o vizinho comprou um carro, uma moto, uma casa, sei lá, um batom, de repente tem até gente que fica com raiva de batom, um brinco, sei lá, né? Então, isso é mais importante. E foi um prazer ter você aqui. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, viu? Em breve eu vou fazer o vídeo da transmutação sexual, pra você aprender. Esse tema é importante.